Bom dia, boa tarde, boa noite, paz de Deus. Hoje eu vim contar o testemunho sobre como eu conheci o meu esposo. É, Bom, eu conheci meu esposo no ano de 2007. 2007, quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Eu tinha 16 anos. Ele é 7 anos mais velho que eu, então eu tinha 16, 17, 19, 21, 22, 23. Ele tinha 23 anos. E ele é primo do marido da minha tia. Primo do marido da minha tia. Aí eu fui morar na casa dessa tia minha, uma outra tia que eu morei na casa dela uns tempos. Eu fui morar na casa dela no ano de 2007, né? Meu pai me mandou embora, me mandou embora, né? Que não tava dando certo com a minha madrasta. Aí eu fui morar na casa dessa tia. Eu conheci ele lá, né? Eu tinha 16, ele 23. E aí eu conheci ele já era batizado já, né, na congregação, ele já era batizado, eu não era, nunca tinha nem frequentado a congregação. E aí foi no ano de 2007, foi no mês de agosto de 2007, final de julho, começo de agosto de 2007 eu conheci ele. E aí, conheci ele, eu não era batizado, não frequentava nenhuma igreja, né? Eu ia onde meus parentes me levassem, minha tia me levava na igreja católica, eu ia, outro dia ela me levava no centro espírita pra ser benzida, eu ia também. Então, né? Aí, fui na casa dele, fui morar com essa tia, chegou lá, eu conheci ele, que ele frequentava lá a casa do primo dele, que era marido da minha tia. Aí ele queria ter um relacionamento comigo, eu não queria, né? Porque eu sempre fui muito fechada, muito séria e tal, nunca tinha namorado. E nem nada, ele tinha só 16 anos, né? Era muito infantil também. E ele já era da congregação, aí ele até me contou que era da congregação. E eu falei assim, eu já tinha ido na congregação, na verdade, com um primo meu que morava em Ituverava, no estado de São Paulo, que quando eu ia pra casa dele no final de semana, ele é da congregação, né? Ele levava a gente no cultinho de jovens, levava eu e minha irmã no cultinho de jovens com ele, né? E eu já tinha frequentado já. Aí, nesse ano lá de 2007, que eu conheci meu esposo, ele queria namorar comigo, eu não quis, aí eu até, e aí ele nós conversando um dia, né, que ele ia lá direto, ele falou pra mim que era da congregação, e eu ainda falei assim, nossa, mas essa igreja aí, quem é dessa igreja não pode namorar com pessoa que é fora da igreja, não. Aí ele, não sei o que, nós dá um jeito, ele tava meio desviado, sabe, tava meio desviado, meio... Ele ia na igreja, porém ele ia na igreja, ele ia no clube também, ele ia na igreja, ele... Não tô querendo julgar. Ele ia na igreja, mas ele ia no clube, ele ia na igreja, mas ele ia, sabe, assim, sabe? Ia numa festa, tava meio assim, desviado, né? Aí ele, não, mas dá um jeito, não sei o que, não sei o que, e eu não quis de jeito nenhum namorar com ele, aí tá. Isso foi em agosto, né? Ele ficou agosto, setembro, meu pai querendo namorar e tal, eu não queria. Aí quando foi em outubro, ele voltou pra terra dele, lá no norte de Minas, né? Que fica a mais de 900 quilômetros de onde eu morava. Aí ele foi, né, e tal. Aí eu comecei a querer namorar com ele, assim, quando eu vi que ele tava indo embora, né? Eu gostava dele. E aí eu fiquei triste e tal. Aí eu pensei, mas e se eu namorar com ele? Vai que ele fica. Mas depois eu falei, não, não, de jeito nenhum, Deus me livre. E passou e foi, né? E passou e foi. Aí, e aí tal, aí essa tia me mandou embora. Eu voltei novamente pra casa daquela tia que eu já contei em outro vídeo, né? Pra casa dessa tia minha, né? Voltei pra casa dela novamente, que eu não tinha muitas opções de lugar pra ir. Essa tia me mandou embora, que era casada com o primo dele, me mandou embora. Eu fui pro estado de São Paulo e tal. E eu fui pra lá, né? Aí, chegando lá, minha tia era batizada já frequentava a congregação. E eu comecei a ir na congregação, né? E eu já gostava dele, né? Tava sentindo falta dele e tudo mais. E aí, quando chegou lá, eu sentindo falta dele e tal, né? E aí na palavra a gente ouvia no culto de jovens sobre casamento, etc, né? Essas coisas assim e tal. E aí, um belo dia, né? Eu pensei, eu tenho que casar, né? Já tá. Aí foi passando, foi os 16, 17, 18, eu pensei assim. Aí nos 18 eu batizei. Mas aí um belo dia, lá com meus 17 anos, eu pensei, eu tenho que casar. Porque na casa dessa tia minha lá, ela continuava, mesmo eu com 17 anos já, ela continuava me batendo. 18 anos também ela me batendo. Mas aí com os 17 anos eu pensei, eu tenho que caçar um jeito de casar pra sair da casa dessa tia, porque senão... E aí pra acabar de completar, o filho dela, meu primo, né?
que morava com ela tem um filho solteiro, quis, né, abusar de mim, meio que abusar de mim, assim, meio, não quis abusar, ele queria que eu tivesse algum relacionamento com ele, eu não quis de jeito nenhum, e aí ele falou assim que não sei o que eu ia pagar caro, não sei o que, aí eu comecei a orar e pedir pra Deus que eu queria casar com ele, né, com aquele rapaz lá, que eu tinha conhecido, que é meu esposo, eu tinha conhecido ele, com o Alessandro, né, e eu comecei a orar e falar, Deus, eu quero, é, prepara o Alessandro pra mim, eu quero me casar com ele, eu gosto dele e tal, e orando, orando, orando a Deus, né. E aí um belo dia, é, eu orando a Deus, pedindo, um belo dia, Deus mandou na palavra, né. Deus falou assim que aquele pedido, aquela oração que eu tinha feito, aquele pedido que eu tinha feito pra ele ia me ouvir. Não importa se passasse 6 meses, um ano, etc, ele iria me ouvir. Aí, eu peguei, né, e coloquei no meu coração essa palavra e guardei. Aí quando o irmão falou que poderia passar um ano, 2 anos, eu falei, nossa, 2 anos é muito tempo e tal, tem que esperar. Mas mesmo assim eu continuei esperando e continuei orando, né. Mas aí eu pensava, gente, não tem nem como, né, porque eu tô morando no estado de São Paulo, ele mora muito longe, ele foi embora. E quando eu contava pras pessoas, contava pra minha tia ou pra alguém, a pessoa falava assim, não, ele já casou já, na hora dessa ele já casou, deve ter até filho. Né, já passou quase 2 anos. Não, ora pra Deus preparar outro esposo pra você, isso aí não vai dar não, não sei o quê. Né? E eu falava, não, é com ele que eu quero casar. Mas ao mesmo tempo eu pensava, mas não tem como que eu vou casar com ele? Ele tá longe, né? Mas assim, sempre com aquela esperança no meu coração. E aí também eu orava a Deus, porque, assim, por eu estar lá na minha tia, sabe? Morar na casa dessa tia minha. E eu sofria muito lá, como eu já contei também. Eu sofria muito e tal, sabe? E eu orava a Deus pra me tirar daquela situação lá, que eu já tava tão cansada, sabe? Tão assim. E não tinha pra onde eu ir. A casa do meu pai não aceitava mais, não tinha outra tia pra me ir, não tinha lugar nenhum pra me ir. Eu falava, Deus me ajuda, me livra dessa vida, me tira dessa vida, dessa situação que eu tô. E Deus falava na palavra. Você não tá vendo saída, nem por um lado, nem por outro, nem pela frente, nem por trás, você não tá vendo saída, mas Deus vai te tirar por cima. E aí eu ficava imaginando, né, como, gente, eu vou sair dessa situação? Não tenho pra onde ir, não tenho lugar pra onde ir, sabe? Não tenho o que fazer. Como que Deus vai me tirar dessa situação? É que eu não vejo saída, né? E aí continuei orando e tal, esperando, né? E aí, né, um dia comecei a fazer um curso de tear, né, pela prefeitura. Eu ficava com raiva que era muito longe, todo dia cedo, 6 horas da manhã, 6h30 tinha que sair pra ir pra esse curso, era muito longe mesmo, sabe? No centro da cidade, nós morávamos num bairro bem afastado. E eu ia no estresse pra esse curso de tear, sabe? Eu falava, nossa, por que eu tenho que ir, gente? Nossa, pelo amor de Deus, eu não queria estar indo não, minha tia que quer fazer, por que ela tem que me levar e não sei o quê? E comecei a fazer esse curso, eu ia com raiva, estressada, né? E tal. Aí, e aí, indo fazendo esse curso e tal, e fazendo. Aí um belo dia, minha tia, outra tia minha, irmã do meu pai também, que morava na mesma cidade, pediu pra me ensinar ela a fazer, né? O tapete de tear. Aí eu ia lá na casa dela, ensinava ela e tal e tal. Aí um belo dia, a filha dela, que morava em Igarapava, também no estado de São Paulo, foi lá, né? Viu a mãe dela fazendo, quis aprender também. Aí a mãe dela falou assim: ah, eu não vou te ensinar, não, Fulano, não vou te ensinar, não, porque, nossa, eu custei aprender, você pede pra Dayana te ensinar. A mãe dela falou assim: como que a Dayana vai me ensinar? Eu moro em outra cidade e tal. Aí ela falou assim: pede pra Dayana, pra Mercedes deixar a Dayana ir lá, né, passar um dia lá com você e ela te ensina. Aí ela pediu pra minha tia deixou. E eu fui, fiquei uns 15 dias na casa dela lá ensinando ela, né. E aí, tal, ensinando e tal, nós conversando, contando as coisas pra ela. E aí ela falou assim, contei tudo que eu passava na casa da minha tia e tal, né? E aí ela falou assim, bom, nós vai ver o que nós vai fazer, caçar um jeito de tirar você de lá, porque todo mundo via também, né? Minhas tias via, essa outra tia minha via, como minha tia me tratava e tal, mesmo eu já sendo, né, já tinha 18 anos já, e mesmo assim minha tia continuava me batendo, me maltratando muito. Aí ela falou assim, nós vai ver o que nós pode fazer. Aí tá, né? Aí voltei pra casa da minha tia, normal, voltando na rotina normal e tudo mais. Essa prima minha também, ela é crente, né, batizada também na congregação. Ela morava numa vilinha ali em Igarapava. Aí tá, né? Aí, né, essa prima minha morava ali na vilinha ali em Igarapava. Aí ela pegou
E falou assim, tá, tudo bem, morava nessa vilinha lá. Aí me levou embora de volta. Quando eu voltei pra casa da minha tia, tá, rotina normal. Aí um dia, essa prima minha ligou pra mãe dela, né, que é a minha outra tia, e falou assim, ó, e falou, tal, conversou lá e falou assim, ó, vamos combinar assim que eu vou chamar a Daiana de volta pra poder vir aqui em casa, me ajudar, que eu não aprendi ainda. E aí nisso, ela já vem pra morar. Aí tá, né? Minha tia, eu fui na casa dessa tia minha, ela me contou, tal. Aí, porque se fosse pra mim ir assim, pra tia que eu tava na casa dela pra mim ir por ela deixar, ela não deixaria eu ir, né? Aí tá, né? Aí essa prima minha foi lá na cidade, né, que eu morava. Aí chegou lá, ela me chamou lá na casa da minha tia, da mãe dela, e falou assim, ó, nós vai fazer assim, você arruma o máximo de roupa que você conseguir, seus documentos, e fala que você vai lá pra me ensinar e tal, e tal, e tal, e tal. Aí eu vou lá pedir pra tia. Aí voltei pra casa, ela foi lá, pediu, minha tia ficou meio assim, parece que ela já tava sabendo, né? Não quis me dar meus documentos, não quis me entregar meus documentos pra mim ir. Aí eu fui, coloquei. Ela não deixou levar as roupas mais novas, só as roupas mais velhas. Parece que ela tava adivinhando, sabe? Ela não sabia, mas parece que ela tava adivinhando. Não deixou levar meus documentos, que no caso era minha certidão de nascimento. Só deixou levar a identidade. Não deixou levar certidão de nascimento, nem cartão de vacina. E a identidade ela deixou levar porque tinha que comprar passagem, né? E não deixou levar as roupas novas. Deixou levar pouquíssimas roupas. E aí nós fui embora morar com essa prima minha. Aí eu fiquei lá de dezembro de 2009 até agosto de 2010, né? E aí a mesma coisa, eu continuei congregando com ela, indo pra igreja, orando, pedindo a Deus, né? E aí as irmãs da Piedade iam lá me visitar, lá na casa dela, levou algumas coisas lá pra mim, roupa, calçado, cobertor e tal. E ela falou, irmã precisa casar, irmã já tem 18 anos e tal. E eu falei pra elas, assim, pra essas irmãs da Piedade. Falei assim, eu já tô orando pra Deus preparar o meu esposo. Meu esposo, ele é tal, tal, tal. Eu expliquei, né, o esposo que eu quero. Aí a irmã falou assim, não, irmã, pede outro, isso aí já casou já. Não, irmã, isso aí já deve estar casado já, faz muito tempo, mora muito longe e tal. E aí eu dei uma risadinha assim, pensei comigo, não, mas eu quero é esse que eu quero. E aí, né, e tal, foi passando, eu fiquei de lá na casa dessa prima minha, de dezembro até agosto, até julho, né, até julho, e quando entrou as férias de julho, nós fomos Florido, que foi onde eu conheci meu esposo, né, nós voltou pra lá, porque a cunhada dela morava lá, né, e ela foi passar uns dias de férias dos meninos lá, né. Aí ela falou, onde você quer ficar? Eu falei, eu quero ficar na casa da minha tia. Da minha tia, que é essa que mandou eu embora, que era casada com o primo do meu esposo, né. Aí, falei, eu quero ficar lá. Ela falou, tá, então nesses dias eu fico aqui na casa da minha cunhada e você fica lá. Aí eu fui, cheguei lá na casa da minha tia, ela não tava, né? Fui com as roupas lá, pouquinhas roupas e tal. Chegou lá, ela não tava trabalhando. Aí eu tive que ir pra casa da madrinha da minha mãe, né? Que lá a madrinha da minha mãe criava na época o filho mais novo, o segundo filho mais novo da minha mãe. Aí eu fui pra casa dela, da madrinha da minha mãe. Lá eu fiquei, né? Lá eu fiquei, nem fui mais pra casa da minha tia, fiquei 15 dias, os 15 dias lá. Aí quando aí a madrinha da minha mãe pediu pra me ficar morando lá, fica aqui com seu irmão, pra você fazer companhia pra ele, etc e tal. Aí eu falei, tá, vou ficar, né? E fiquei lá, só que ela era bem católica, sabe? Católica, bem católica, assim, cheia de santo em casa e tal. E aí fiquei, nesse tempo que eu fiquei lá, eu fiquei meio afastada da igreja, não fui na igreja, porque era de noite, eu tinha muito medo de andar sozinha à noite, né? E não tinha ninguém pra ir comigo, eu fiquei meio afastada da igreja e tal, sem ir na igreja. Aí um belo dia, Deus tocou no meu coração assim, né? Não fui na casa dessa tia minha, que era pra me estar na casa dela, não fui. Aí, inclusive, minha prima veio me buscar pra ir me embora, né? Pra me voltar embora. Vamos voltar, você não vai voltar? E eu não quis voltar. Eu falei que a madrinha tinha pedido pra ficar lá. A madrinha da minha mãe tinha pedido pra me ficar lá, que eu ia ficar lá com meu irmão e tal. Não voltei, aí minha prima foi embora. E aí, né, um belo dia eu senti aquela coisa assim no coração, vontade de ir pra igreja, assim, sabe? Um desespero. Eu falei assim, eu vou pra igreja. Eu vou pra igreja, eu tenho medo, mas eu vou pegar a bicicleta do meu irmão e eu vou sozinha. Deus vai me acompanhar e tal. Eu vou porque eu quero ir hoje, eu preciso ir hoje. Era no sábado, eu vou. Aí meu irmão tinha saído na bicicleta, né, e tava demorando pra voltar. Aí eu falei pra madrinha da minha mãe, e tal, cadê? E ela falou, tá lá na minha filha. Aí eu fui, né, fui lá buscar a bicicleta. Aí chegou lá, peguei a bicicleta
Já tava com a bolsa já de ir pra igreja, né? Peguei a bicicleta e meu irmão foi comigo, né? Nós ele ia pra casa dele e eu ia pra igreja. Aí eu falei assim, ó, Diego, vamos passar por aqui não. Era na frente da. A casa da filha da madrinha da minha mãe era perto da casa dessa tia minha, né? Eu falei, vamos passar aqui na porta da casa da minha tia, não. Vamos passar por aqui por trás, pela rua de trás, porque senão ela tá lá fora e ela vai. Vai que ela tá lá fora, vai querer me parar e vai me atrasar eu ir pra igreja. Aí nós passou pela outra rua, né? Uma rua escura, inclusive, assim, né? Aí nós tá passando, nós tá indo, né? E aí, adivinha quem eu encontro vindo assim? Era umas 6h30, mais ou menos. Nós indo, adivinha quem eu encontro? Essa tia minha. Ela, o marido dela e a sobrinha do marido dela. Aí, né? Encontrei essa tia minha. Aí ela, vamos lá em casa, não sei o que, não sei o que, vamos lá em casa, um pouquinho, rapidinho. Tive que ir, né? O que aconteceu? O que eu pensei que ia acontecer, aconteceu. Aí ela me chamou pra ir lá na casa dela, eu fui, eu falei, nossa, mas tem que ser rapidinho que eu tenho que ir pra igreja. Aí essa sobrinha do marido da minha tia falou assim, você vai pra igreja? Eu falei, vou. Ela, qual igreja que você é? Eu falei assim, é congregação. Ela, congregação cristã no Brasil? Eu falei, ela. Nossa, então me espera aí que eu também vou. Nossa, paz de Deus, eu também sou da congregação. Espera aí que nós vai junto. E aí, né, acabou que nós fomos junto pra igreja. E aí no meio do caminho, né, nós conversando, conversa vai, conversa vem. Sabe, eu fico emocionada quando eu vejo, quando eu lembro disso. Aí conversa vai, conversa vem, nós indo, né, no meio do caminho, conversando, indo pra igreja de a pé, nós já foi de a pé, não fui mais de bicicleta. Aí conversa vai, conversa vem. Ela falou assim, amanhã, por que você não dorme aqui na casa da sua tia e tal? Amanhã vai vir os meninos tudo pra cá e não sei o que. Aí, né? Não, e aí, na primeira oportunidade que eu tive conversando com ela, eu perguntei se ela conheceu o Alessandro. Ela, nossa, conheço muito o Alessandro, não sei o que, não sei o que. Por que você não fica aí na casa da sua tia? Dorme, que amanhã os meninos vão vir tudo pra cá, inclusive o Alessandro. Falei, o Alessandro, ele tá por aqui? Ela falou, tá, ele tá morando tal e tal. Morando ali, não sei o que. E aí nossa, sabe, a hora que ela falou isso, eu nem sei explicar o que eu senti, sabe? E eu fiquei tão feliz, tão feliz. Eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, ela ainda falou assim, é bom que você vê ele, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom. Aí eu dormi lá, né, na casa da minha tia. Reencontrei ele, né, depois de 3 anos quase. Eu reencontrei ele. E nós conversou e tal, nós começou a conversar. E aí os primos dele ficou falando e tal, né? E nós começou a conversar e tal, e aí eu contei pra ele, né, que eu era da congregação, que eu tinha batizado, e era da congregação e tal. Só que aí ele tava conversando com outra moça, e essa outra moça que ele tava conversando lá da Bahia, nem da igreja ela era essa moça, e ele tava planejando trazer ela pra morar com ele. Nem da igreja ela era. E ele tava planejando trazer ela pra ir morar com ele, né? Só que aí os primos dele, todo mundo falou pra ele não fazer isso não sei o que, não sei o que. Pra ele namorar comigo, não sei o que, casar comigo e tal, né? E aí, nós começamos a conversar, ele ia direto lá na minha tia, conversar, até que nós começamos a namorar, sabe? Então, assim, tudo, namorar e depois nós casou. Então, assim, tudo isso foi permissão de Deus e Deus agiu na minha vida, assim, de uma forma inexplicável, eu fico muito emocionada como eu vejo como Deus me ouviu, como ele cumpriu a palavra que ele prometeu. E nessa palavra que ele falou no culto de jovens, ele falou pra mim, ele falou assim que um dia eu ia sentar na mesa e contar esse testemunho pros meus filhos, de como eu conheci o pai deles, de como Deus agiu na minha vida. E hoje realmente eu conto pros meus filhos. E eles perguntam, né, direto, mesmo eu contando, eles perguntam, mamãe, como você conheceu o papai? Conta como você conheceu o papai. Eles gostam de saber. E assim, mesmo com todas as provações, eu sou muito, muito grata a Deus pelo meu casamento. Muito, muito grata. Então é isso, o testemunho que eu ia dar. Então, eu gravei esse vídeo aqui e pra postar, né?
que é o meu testemunho de como Deus é maravilhoso na minha vida, como Deus foi maravilhoso na minha vida, como Deus atendeu maravilhosamente o desejo do meu coração. Como eu falei, Senhor, eu quero o Alessandro para ser meu esposo, o Alessandro, aquele rapaz que eu conheci na casa da minha tia e tal, e eu orei, eu pedi, Deus atendeu o desejo do meu coração, ouviu minhas orações. E aí hoje eu tô aqui casada, né, vai fazer 15 anos que eu tô casada já. Tem muitas provas, sim, tem muitas tristezas, muitas angústias, mas Deus tem sustentado o nosso casamento, né? Deus tem nos abençoado, tem nos dado saúde, tem nos dado paz, nos dado força para continuar servindo a Ele, né? E é isso. E assim a gente vai seguindo dia após dia.